Mano Menezes vai falar conosco agora. De início, o Mano vai responder. Foi a pior partida do Bahia sob seu comando, Mano? Ficar jogo de melhor ou pior, né, é um pouco subjetivo, tá? O campo é um campo de aparentemente apresentar uma condição de muita regularidade, é um campo fofo. O jogo ficou diferente do que a gente esperava, porque nós esperávamos um gramado muito bom. Então o jogo ficou lento, o jogo ficou difícil para a gente na qualidade de jogo jogado, tá? Mas eu acredito que a equipe apresentou coisas boas, apresentou um poder de reação muito forte, foi buscar um resultado adverso com um homem a menos, né? Não é fácil naquela circunstância você jogar 10 contra 11, a equipe teve 5 oportunidades nessas circunstâncias. Ao meu ver, teve a penalidade máxima que o árbitro foi até o monitor, mas misteriosamente decidiu não marcar. Então, tivemos a falta de Capixaba, que foi um defesaço do goleiro do Goiás. Tivemos o gol, tivemos 2 chances com Elias, jogadas em que foram sendo criadas, mostrando aí esse poder de reação com uma qualidade de jogo melhor do que aquela que fizemos no primeiro tempo. Penso que a equipe deve mudar esse comportamento um pouco de primeiro sofrer o gol para depois ter esse poder de reação. Essa é uma questão de comportamento, não é uma questão tática ou estratégia que decidimos antes. Isso precisamos corrigir, sim, porque não precisamos estar sofrendo às vezes como estamos sofrendo para depois ter esse tipo de comportamento. O Reginaldo Lima da Sociedade Rio Verde pergunta se o empate terminou sendo um resultado ou vai merecer sorte melhor. Penso que merecia sorte melhor, pelo comportamento que teve, principalmente depois que sofreu o gol muito cedo no segundo tempo, uma falha de posicionamento nosso. Demoramos para recompor o posicionamento, íamos sair com a bola, perdemos a bola, nos pegaram abertos pelo lado direito, a bola entrou entre o nosso lateral direito e nosso central, é um espaço que nessa hora estamos trabalhando para que a bola não entre aí. Mas às vezes acontece, e hoje aconteceu e nos custou caro. Depois acredito que a equipe fez por merecer um resultado melhor. Anderson falou coisa de jogo, estava nervoso como eu estava no jogo passado, e às vezes quando você está nessa beirada do campo com essa pressão absurda que temos sobre os técnicos, às vezes você não é exatamente um comportamento que tem numa situação de mais calma, Mas não falou nada de diferente do que aquilo que estava acontecendo dentro do jogo. Penso que fui expulso pelo jogo passado. É claro que fui expulso pelo jogo passado, porque fui expulso depois de um jogo que tínhamos acabado de empatar e que estava feliz com o comportamento da equipe. Então não podia ter falado alguma coisa para ser expulso. Mas o quarto árbitro, desde o início do jogo, sempre teve uma atitude provocadora para a situação. Ele já expulsou o Sidney. Quando ele expulsou o Sidney, ele ficou olhando firmemente, esperando uma reação minha para que chamasse o árbitro. Eu não dei esse gostinho a ele, porque sabia que hoje as coisas seriam muito mais rigorosas, Eu assisti o jogo do Flamengo ontem com o Bragantino, durante todo o tempo falando sobre os treinadores, falando sobre minha atitude. Então tem muito ex-árbitro falando e pouco treinador falando para defender treinador. Eu acho que o futebol tem que haver um equilíbrio nas forças, Tem muito ex-jogador como comentarista, tem muito ex-árbitro como comentarista, ex-árbitro falando mais do que o comentarista do jogo, e acho que temos que ter mais ex-treinadores também para defender os treinadores, porque fica parecendo que o problema da arbitragem brasileira passa somente pelos treinadores de futebol. Sempre se escolhe alguém para Cristo, principalmente quando alguém
assume publicamente o erro, né? Eu acho que a gente pode melhorar o ambiente do futebol como um todo, mas não pode acontecer coisas que aconteceram hoje aqui, né? Porque para um lado temos um tipo de interpretação e para o outro lado temos outro tipo de interpretação. O lance do Elber, por exemplo, é um exemplo disso. Elber está puxando um contra-ataque, está à frente do jogador do Goiás, não tem como o Elber não ter sofrido aquela falta, né? E aí o árbitro não marca a falta e ainda vai lá na reação do jogador e apresenta cartão vermelho. Então, assim, são muitas coisas que aconteceram aqui que precisam ser analisadas para a qualidade do jogo que todos querem, e nós, treinadores, também queremos. Gabriel Rodrigues, do Jornal Correio, perguntando: Mano, é a volta do tropeço no campeonato e está na briga do rebaixamento. Como você avalia essa falta de regularidade visando o jogo contra o Atlético? Os jogos do brasileiro são difíceis para todos, né? Ontem o Flamengo, que é um dos principais clubes do país, um dos times que mais investiu, teve dificuldade contra o Bragantino. E no Brasil sempre os primeiros têm dificuldade contra os últimos colocados em qualquer circunstância. No Brasil todo mundo ganha de todo mundo, porque quando você não joga bem, o adversário está lá para jogar bem. Não esperamos facilidades aqui. Sempre é difícil jogar contra o Goiás, e penso que o Goiás está numa circunstância e que logo aí na frente também vai apresentar resultados positivos. Então, as oscilações elas acontecem, e a gente tem que ter maturidade para saber conviver com elas e apresentar soluções aí no próximo jogo. Temos um grande adversário que é o líder do campeonato, hoje, né, líder do campeonato, Atlético Mineiro, e teremos 3 jogadores fora, e teremos que encontrar soluções para fazer um jogo digno de Bahia, que é o que nós queremos fazer. A penúltima pergunta, ele deu uma chave na área, Celso. Qual a sua opinião sobre os erros de finalizações e na hora do 0 a 0 que você tem treinado isso sempre? Bom, falar de questões técnicas individuais de forma pública não gosto. Se tivermos que tratar essas questões, vamos tratar de forma interna. Talvez o momento de uma pressão maior faça com que, né, os erros técnicos eles aconteçam com uma frequência um pouco maior. Mas criamos, e principalmente Elias teve 2 grandes oportunidades, é um jogador que finaliza bem, tá? E hoje não conseguiu fazer um gol numa jogada muito bem feita por nós. Eu diria 2 vezes, né? Uma que ele chapou e a bola subiu um pouquinho, e a outra que dominou numa jogada característica de infiltração, e na hora de bater de perna esquerda podia ter deixado a bola cair um pouquinho mais. Mas o jogador não sabe que ele está livre como nós enxergamos o lance aqui friamente. O jogador pensa que sempre está chegando alguém, porque é normal que dentro de uma área chegue alguém para marcar. Então, não tenho o que reclamar da equipe. Se continuarmos jogando assim, como novamente fizemos no segundo tempo, com as alterações que fizemos, vamos ter outros resultados melhores pela frente.